Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Mendy. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Bom galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2019, né, do ano passado, caderno azul, primeira aplicação. E agora a gente vai para a questão 22, né? Lembrando para vocês que dia 20 vai acontecer a votação na enquete no site do INEP, né, do MEC. No site do INEP, da página do participante, então não deixem de votar aí para vocês participarem da enquete, viu? Para qual seria a data propícia para o Enem. Então é direito de vocês votarem, então não deixem de votar, tá bom? Então fiquem atentos aí, tá bom, galerinha? Então tá, vamos lá, vamos para a questão 22. A questão 22, ela diz o seguinte, peraí, deixa eu voltar aqui porque saiu aqui. Tem só um minutinho, isto. É o texto, né, Educação pela Pedra, aqui tá Melo Neto, Nova Fronteira. Beleza, aí tá assim, uma ouriça. Se o de longe esboça lhe chegar perto, se fecha convexo integral de esfera, se eriça bélica e multiespinhenta, esfera e espinho se ouriça à espera, mas não passiva, como ouriço na loca. Nem só defensiva, como se eriça o gato, sim agressiva, como jamais o ouriço. Do agressivo capaz de bote, de salto, não do salto para trás, capaz de salto para o assalto. Se de longe lhe chega de longe, de esfera aos espinhos, ela se desouriça. Reconverte um metal hermético e armado na carne de antes, côncava e propícia, e as molas felinas para o assalto, nas molas em espiral para o abraço. Aí a pergunta diz o seguinte, olha só. Com apuro formal, o poeta tece o conjunto semântico que metaforiza a atitude feminina. De que, né? A. Tenacidade transformada em brandura. B. Obstinação traduzida em isolamento. C. Inércia provocada pelo desejo platônico. D. Irrelevância cultivada de forma cautelosa. Ou E. Desconfiança consumada pela intolerância. Pause o vídeo, tentem fazer aí vocês. Olá, galerinha, bom pausar o vídeo. Se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram. Por quê? Galerinha, esse texto é um pouco complicadinho, né? Pra quem tem dificuldade aí pra entender, no caso, várias palavras, ouriça, defensiva não, desculpa, convexo, se ouriça, então tem várias palavras aí. Mas por que tenacidade transformada em brandura? Olha só, na verdade, aqui como a pergunta diz, com apuro formal, o poema tece um conjunto semântico, né, de várias palavras que metaforiza uma atitude feminina. De que? Então, aqui no caso, se você for analisar o texto, por que no caso aqui seria especificamente a letra A? Se a gente for analisar aqui, se você for olhar no início do texto aí, a apresentação, denota desconfiança, né? Várias palavras, né? Marcada por atitudes rígidas, que ocorrem em decorrência de medo, de algum entrave, né? Lendo o texto, você nota a modificação do comportamento, né? Que traduz em atitudes menos agressivas, desconfiadas. Por esse motivo, pode-se afirmar aqui que a postura anterior foi transformada em brandura. Por que brandura? Se você for olhar o texto, olha só. Ele diz assim, se fecha de longe esboça, lhe chegar perto se fecha, convexo integral. Né? Depois seriça, bélica, multiespinhenta. Depois esfera e espinho, se ouriça espera, mas não passiva, como ouriço na loca. Nem só defensiva, como seriço gato, como jamais ouriço. Então, olha só, do agressivo capaz do bote, salto, não salta para trás. Então, a atitude vai mudando no decorrer, você tem que prestar muita atenção no que o texto está dizendo.
Por isso que, olha só, não são as outras, ó, obstinação traduzida pelo isolamento? Não. Inércia provocada pelo desejo platônico? Não, ele não tá falando sobre isso. Irreverência cultivada de forma cautelosa? Você poderia ficar na dúvida, mas é transformado em brandura por quê? Olha só, se a gente for analisar o texto todo, nem desconfiança, né, consumada pela intolerância. Se você for analisar o texto todo, no final, bem no finalzinho, olha só. Se de longe lhe chega de longe, no caso, de esferas aos espinhos, ela se desouriça. Então, no final, olha só. Reconverte o metal hermético e armado da carne de antes côncava e propícia e as molas felinas para o assalto. Essas duas palavrinhas, olha só, do assalto embaixo para o abraço. Então, por isso que a tenacidade aqui, transformada em brandura, né? Depois ternura. No finalzinho, quando ele ressalta aqui para o abraço. Então, você vê essa transformação aí das palavras, da maneira como o jogo de palavras aqui foi transformado aí em brandura. Por isso que é a letra A. Mas aí você também tem que tomar cuidado com as pegadinhas. Então, tem que prestar atenção bastante no texto, na maneira que as palavras são usadas aí nos detalhes. Beleza? Bom, espero que vocês também tenham acertado aí. Cuidado com as pegadinhas, leem bastante o texto para tentar saber o que a questão está pedindo, né? Tem que prestar muita atenção sobre isso, tá bom? Bom, espero ter ajudado. Não se esqueçam de inscrever, curtam e compartilhem. E não deixem de acompanhar as questões aí. Bons estudos para vocês. Te vejo nas próximas questões de linguagens.